Existe alguma teologia que fala sobre a ressurreição de Cristo? Em que dia que ele ressuscitou de fato? Porque alguns pensam que foi no sábado, dizendo que o sábado é o dia do Senhor, então foi nesse dia que ele ressuscitou. Outros acreditam que foi no domingo. E outros até especulam que foi na sexta-feira, porque uma vez que no texto bíblico fala que ele ficaria 3 dias e 3 noites no fundo da terra, e se ele morreu na sexta-feira, ora, sexta, sábado, domingo na segunda... Como que é isso aí? O dia e a noite. Se ele morreu na sexta-feira, será que ele ressuscitou na segunda-feira? Como é que é? Pois olha, amigo Tito, existem realmente algumas especulações em torno disso. Algumas pessoas ignoram outros textos da Bíblia para dizer que Cristo morreu na quarta-feira e ressuscitou no domingo. Alguns creem que ele morreu e ressuscitou no sábado. E há alguém que especule também, como o Tito bem falou, que ele tenha ressuscitado na segunda-feira, já que Mateus 12,40 afirma que ele ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Entretanto, quando nós analisamos os textos bíblicos que mencionam o dia da ressurreição de Cristo e compreendemos a maneira como os judeus faziam a contagem do tempo, percebemos que realmente Cristo ressuscitou foi no domingo. Mesmo que o dia do Senhor seja o sábado, de acordo com Isaías 58, 13 e 14, Marcos 2, 27 e 28, Mateus 12, 8, não podemos negar que a ressurreição foi no domingo. Então eu vou ler aqui alguns versículos. O primeiro deles encontramos aqui em Lucas 23. Quando lemos Lucas 23, do verso 44 até o 56, podemos ver em que dia Cristo morreu. E com certeza não foi na quarta-feira. Então, por exemplo, falando da morte de Cristo, não é? No versículo 53, quando Cristo morreu e foram embalsamar o corpo dele, o texto informa quando isso ocorreu. E a partir do verso 53 diz: então desceu da cruz, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia de preparação e estava para começar o sábado. Ou seja, esse evento da morte de Cristo, do seu embalsamento, como percebemos em Lucas 55 e 56 também, foi no dia da preparação, antes de começar o sábado. O dia de preparação, de acordo com Êxodo 16, 22 em diante, sempre foi o 6º dia da semana, a sexta-feira. Então Cristo realmente morreu na sexta-feira. Durante o sábado, diz aqui o versículo 56, ele permaneceu na sepultura, porque o verso 56 diz assim: em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Ou seja, as mulheres não embalsamaram o corpo de Jesus no sábado, não é? Ele ficou o sábado todo na sepultura. E aí em Lucas 24, a partir do verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor. Ou seja, o texto bíblico é muito claro, e você pode ler isso também em Marcos 16. Cristo morre no dia de preparação, sexta-feira, passa o sábado na sepultura, ressuscita domingo de manhã. Agora, por que em Mateus 12,40 menciona-se que ele ficaria 3 dias e 3 noites na sepultura? Na verdade, na nossa cultura ocidental, 3 dias e 3 noites equivalem a 72 horas. Mas não na cultura oriental, não na cultura judia dos dias de Jesus. Quando menciona-se que Cristo ficaria 3 dias e 3 noites, não está dizendo que ele ficaria 72 horas. Por quê? O sistema de cálculo do judeu era o chamado cálculo inclusivo. O que isso quer dizer? Que mesmo que um acontecimento pegasse uma pequena fração de um dia, já era considerado como tendo ocorrido naquele dia todo. Então, por exemplo, como Cristo morreu na sexta, ficou o sábado todo na sepultura e ressuscitou no domingo pela manhã, na contagem judia, como se inclui um pedacinho da sexta e um pedacinho do domingo, então se usa essa expressão
3 dias e 3 noites. Então, Cristo permaneceu na sepultura em um pedacinho da sexta-feira, já conta como um dia e uma noite, na contagem judia. Permaneceu o sábado todo e um pouquinho do domingo. Como incluiu na contagem um pouquinho da sexta e um pouquinho do domingo, isto é o sistema de cálculo inclusivo. E, portanto, não há contradição alguma na Bíblia. Basta lermos os textos bíblicos que mencionam quando Cristo morreu, quando ele permaneceu na sepultura e quando ressuscitou, e basta compreendermos um pouquinho a forma como os judeus contavam o tempo, e essa questão fica esclarecida à luz da Bíblia.